Bom, nesse vídeo nós vamos resolver 3 problemas básicos envolvendo transformadores. São 2 problemas envolvendo transformador monofásico e o terceiro envolvendo transformador trifásico. Olá, vamos trabalhar na resolução de alguns problemas sobre transformadores dentro da disciplina Máquinas Elétricas. Bom, em tempo de coronavírus, nós temos que fazer tudo à distância. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, disciplina Máquinas Elétricas do Unianhanguera de Goiânia. Problema 1. Um resistor de 100 ohms é ligado ao secundário de um transformador ideal com alfa igual a 0,25. Uma fonte de 24 volts RMS é ligada ao primário. Calcule a corrente no primário, a tensão no resistor e a potência entregue pela fonte. Bom, então vamos esquematizar o que nós temos em mente. Está aqui, isso aqui é a nossa fonte de 24 volts, está aqui o nosso transformador. Eu sei que o alfa dele é 0,25. A carga ligada ao secundário é de 100 ohms. São as informações que eu tenho. Ora, um alfa de 0,25 significa que o transformador é elevador, né? Se o alfa é menor do que 1, o transformador é elevador. Logo, a tensão no secundário será maior do que a tensão no primário. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que foi pedida foi a corrente no primário. Com esses dados que me foram fornecidos, eu posso calcular a corrente no primário direto. Como? A resistência que está ligada no secundário, ela é refletida para o primário multiplicado por alfa ao quadrado. Então aquele RL de 100 ohms vai ser multiplicado pelo alfa, que é 0,25, ao quadrado. Então, a nossa fonte de tensão vai enxergar o primário do nosso transformador como uma carga resistiva de 6,25 ohms. A carga vai ser puramente resistiva porque o nosso transformador é ideal. No transformador real é um pouquinho diferente. Então a corrente I1, que é a segunda coisa que se pede, vai ser a tensão aplicada pela fonte ao primário dividido pela resistência refletida, né? Dividida por esse 6,25 aqui. Então nós sabemos que o V1 é 24 volts, dividido por 6,25. Então isso aqui vai dar 3,84 amperes. Tá? Então esta é a corrente do nosso primário. Bom, depois se pede a tensão no resistor. A tensão no resistor é a tensão que é aplicada aqui pelo secundário do transformador no resistor. Então nós temos que calcular a tensão do secundário. Tensão do secundário vai ser a tensão do primário dividido pelo alfa. Então, V1 dividido por alfa, ou seja, 24 dividido por 0,25, isso aqui vai dar 96 volts. Quando você divide uma grandeza maior que a unidade por uma outra grandeza menor que a unidade, ela vai aumentar, né? Então, você dividir por 0,25 equivale a você multiplicar por 4.
Então V2 vai dar 96 volts. E a terceira coisa que se pede é a potência entregue à carga. Aliás, a potência fornecida pela fonte, que, como o transformador é ideal, né, potência entregue pela fonte é a mesma potência que é entregue à carga. Essa potência vai ser o produto da tensão do primário pela corrente do primário, 92,16 watts. Observe o enunciado desse problema e compare com problemas que vocês têm na lista de vocês. Vocês vão ver que qualquer semelhança não é mera coincidência. Não resolvi exatamente, ou não vou resolver exatamente problemas idênticos, mas vou resolver problemas parecidos, né? Que serve para você tomar como base para resolver os problemas da sua lista. Ok? Bom, vamos agora resolver mais um problema, nosso segundo problema da noite de hoje. Ele tem um enunciado parecido com o primeiro, né? Um resistor de 100 ohms é ligado ao secundário de um transformador com indutância de dispersão refletida ao primário de 10 mH. E ele tem um alfa de 0,25. Uma fonte de 24 volts RMS é ligada ao primário. Calcule a corrente do primário, a tensão no resistor, a potência entregue à carga, sabendo que a frequência é 60 Hz. Tensão no resistor é o resistor de carga, o RL. Está aqui o esquema. Tá? Vejam que é o mesmo esquema do problema anterior. Fonte de 24 volts, transformador com aquela relação de transformação, mesma relação de transformação, alfa igual a 0,25, tá? E o RL, que é a carga de 100 ohms. Tá? Bom, a diferença é que agora apareceu a tal da indutância de dispersão. Bom, então, por conta dessa indutância de dispersão, a fonte agora não vai enxergar o primário do transformador como uma carga puramente resistiva, e sim como uma carga resistiva em série com uma indutância, né? Uma resistência de 6,25 ohms em série com uma indutância de dispersão de 10 mH. Ok? Então, isso aí vai nos dar uma impedância de entrada, não mais uma resistência de entrada. Tá? Esse RL' aqui é aquele mesmo que foi calculado, dá o mesmo valor do problema anterior, né? Você multiplica a carga por alfa ao quadrado. Como a carga é só resistência, você vai multiplicar o valor da resistência por alfa ao quadrado. Se ela tivesse mais algum componente além da resistência, você tinha que multiplicar tudo por alfa ao quadrado. Tá? Bom, aí essa impedância que essa fonte vai enxergar aqui vai ser essa resistência somada com a componente complexa aqui, ó, que é a reatância indutiva dessa indutância de dispersão, tá? Então, o que é o XL? XL não é o ômega vezes L? Então nós vamos pegar o ômega de 60 Hz, que é 376,99, praticamente 377, multiplicar por essa indutância de 10 mH. Tá? E aqui está o operador J, né, que é raiz de -1, notação complexa. Bom,
Para economizar equações aqui, eu já coloquei direto a resposta aqui. O módulo dessa impedância dá 7,30 ohms. E o ângulo dela dá 52,90. Bom, quando você escreve dessa forma, você está trabalhando na forma retangular. E aqui eu estou colocando a resposta na forma polar. Então você vai usar a conversão de retangular para polar da sua calculadora, tá? Imaginando que você tem uma calculadora científica, que senão fica muito difícil. Uma calculadora de 4 operações só para você fazer isso aí seria terrível, tá? Bom, outros recursos que você poderia ter, uma calculadora programável, aí fica fácil demais, né? Ou você usar um software como MATLAB, como Octave ou Scilab. São excelentes softwares para engenharia. Bom, aí eu posso calcular a corrente I1, que é a corrente que essa fonte está fornecendo para o primário do transformador. Aí vai ser V1 dividido por Z1. Aqui, no Z1, eu vou jogar esse valor aqui, o módulo dele, tá? Aqui eu vou jogar os 24 volts. Então, é 24 dividido por 7,3. Então, isso aqui dá 3,29 amperes, tá? Essa é a corrente do primário. Bom, agora lá no secundário, para achar a corrente do secundário, I2, eu vou multiplicar o I1 que eu encontrei agora há pouco pelo alfa. Então 0,25 vezes 3,29 dá uma corrente de 0,823 amperes, que convertido para miliamperes dá 823 miliamperes. Bom, uma das coisas que foi pedida foi a potência no secundário, ou seja, a potência entregue à carga. Tá? A potência entregue à carga, eu conheço a resistência da carga e conheço a corrente que vai passar pela carga. Então, lá da lei de Ohm, potência igual a R vezes I ao quadrado. Então eu pego o RL, que é 100 ohms, que eu já conheço, vezes 0,823 ao quadrado. Isso aqui dá 67,73 watts. A tensão do secundário vai ser R2 vezes I2. Onde o R2 aqui é o RL, tá? É o mesmo RL. Né? Então é 100 vezes 0,823. Isso aqui dá 82,3 volts. Tá? Então eu achei aqui a tensão do secundário. Tá? Se você observar que agora a tensão do secundário não é mais igual à tensão do primário vezes o alfa, né? Porque se eu multiplicar simplesmente 24 vezes alfa, daria 96 volts. Por que que não é? Não é porque esse transformador aqui tem perdas, não é ideal, tá? Aquela relação vale para o transformador ideal. Então, já estamos começando a sentir o efeito das perdas. Então, a potência entregue no secundário, eu posso calcular também multiplicando a tensão do secundário pela corrente do secundário. Tensão do secundário, acabei de calcular aqui, 82,3 vezes a corrente do secundário, que é aquela mesma que já tinha calculado, dá os mesmos 67,73. É bom você fazer pelos 2 métodos, porque corre o risco de você errar em alguma passagem, né? Se der uma diferença muito grande, significa que você errou nos cálculos. Se a diferença for pequena, deve ser só questão de arredondamento. Aí fica aceitável. Ok? Então, nós
encontramos aí o que foi pedido, tá? Bom, vamos agora à resolução de mais um problema sobre transformadores dentro da disciplina Máquinas Elétricas. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, do Unianhanguera, Departamento de Engenharia Elétrica. O enunciado do nosso problema é esse que está aí. Em um dado instante, uma fábrica representa uma carga equilibrada de 150 kVA, com fator de potência de 0,95 indutivo. O transformador que alimenta a fábrica tem primário de 13,8 kV e secundário de 380 volts. Desprezando as perdas, calcule as correntes de cada fase no secundário e no primário. E a informação que nós temos é que o primário está em delta e secundário em Y, ou seja, primário em triângulo e secundário em estrela. Então vamos olhar para o triângulo de potência do nosso sistema. Então nós temos uma potência aparente S, que foi dada, de 150 kVA, fator de potência 0,95, ou seja, cosseno de φ 0,95, excelente fator de potência. Então, a potência ativa é o S vezes o cosseno de φ, e a potência reativa vai ser S vezes seno de φ. Por fase, nós vamos ter S dividido por 3, 50 kVA por fase. Por que S dividido por 3? O enunciado do problema diz que o sistema está equilibrado. Então, nós vamos ter por fase a potência das 3 fases juntas dividido por 3. Então, a corrente de cada fase vai ser o S de fase dividido pelo V de fase. Olha, num sistema trifásico de 380 volts, onde o V de linha é 380 volts, o V de fase é 220. Então, nós vamos dividir 50.000, que é o 50 kVA, dividido por 220. Vamos ter, então, uma corrente de fase ou corrente de linha de 227,273 amperes. Então, essa é a corrente por fase na baixa tensão. Vamos ver o esquema do transformador trifásico. Eu posso olhar um transformador trifásico como se fossem 3 transformadores monofásicos. Então, eu tenho um par de bobina por fase. Então, eu tenho aqui H1 e H2, os terminais da primeira bobina de alta. H2 e H5, os terminais da segunda bobina de alta. H3 e H6, os terminais da terceira bobina de alta. X1 e X4, os terminais da primeira bobina de baixa. X2 e X5, os terminais da segunda bobina de baixa. X3 e X6, os terminais da terceira bobina de baixa. Então, os terminais do lado da alta tensão são identificados pela letra H. Pelo lado da baixa, identificados pela letra X. Então, isso aí seria o esquema do nosso transformador trifásico. Agora vamos ver as ligações. Então, do lado da alta, 13,8 kV, olhando aqui os terminais identificados por letra H, só os H, se eu seguir essas ligações, eu vou verificar que é uma ligação em delta, triângulo. Pelo lado da baixa, olhando só os terminais identificados por X,
eu vou perceber que é uma ligação em estrela, ou Y. Tá? Então, do lado da alta, eu tenho apenas 3 fios. As 3 fases que eu estou identificando aqui como A, B e C. Lado da baixa, eu tenho 4 fios. As 3 fases R, S e T mais o neutro. Observe que o neutro está aterrado. Tá? Quando você tem um sistema de distribuição em baixa tensão, ligação do secundário do transformador em Y, o neutro é aterrado, que é o caso da grande maioria das redes elétricas de baixa tensão. Na alta tensão, a corrente de cada bobina é a corrente da linha dividido por raiz de 3. Então aqui na linha, cada fio desse da linha, eu tenho uma corrente de linha. Se eu quero saber a corrente de cada bobina, aqui do primário, que está ligado em delta, eu divido essa corrente de linha por raiz de 3. Bom, então, na ligação em delta, a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de cada bobina, né? Então, o IB é a corrente de cada bobina. Na ligação em Y, que é o caso do secundário, a corrente de linha é igual à corrente de cada bobina. Como é que fica a relação de transformação desse transformador? O que eu tenho que ter em mente? Olha, eu tenho que ter em mente que cada bobina do primário vai receber 13,8 kV. Cada bobina do secundário vai entregar 220 volts. Tá? Por que é 220 e não 380? Na ligação que nós estamos fazendo do secundário, ela é em Y. Então, cada bobina trabalha com 220 e essa é a tensão de fase, tá? E a tensão de linha vai ser esses 220 vezes raiz de 3, que vai dar os 380. Então, eu vou dividir 13.800 volts por 220 e encontrar essa relação de transformação aqui, ó, 62,727. Esse é o alfa do meu transformador. Bom, vamos ver como é que fica a corrente no primário dessas bobinas. Então, a corrente no primário vai ser a corrente do secundário, que nós já calculamos, de cada bobina do secundário, dividido por alfa. Vai dar uma corrente por bobina de 3,623 amperes. E a corrente de linha no primário, como é que fica? Essa corrente de linha vai ficar raiz de 3 vezes a corrente de cada bobina, que nós acabamos de calcular, né? Então, isso aí vai ficar 6,276 amperes. Essa é a corrente de linha do lado do primário, ou seja, do lado da alta. Vamos ver se nós já atendemos ao que foi pedido no enunciado. Olha, o que se pede aí, ó? Desprezando as perdas, ou seja, considerando o transformador como ideal, calcule as correntes de cada fase no secundário e no primário. Então, no secundário, o IL2, 227,273 amperes. Corrente no primário, 6,276 amperes. Corrente de linha no secundário. Então, isso aqui é a primeira coisa que foi pedido, foi atendido.
corrente de linha do primário, que foi o segundo item que foi solicitado, foi atendido. Ok? Não se esqueçam de sempre se reportarem à nossa bibliografia. Tá? Então vocês têm esses livros aí disponíveis na biblioteca física, tá? E na virtual. Esse 3 aí é um livro antigo, mas você acha ele na internet em PDF para baixar. É um livro muito bom, apesar de não ser mais editado. Então, esse problema a gente encerra por aqui.